E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo aqui, vamos falar sobre o concurso 1138, que está no aguardo aí do resultado final da Loteca 1137. Faltam 3 partidas para hoje, mas sabe quando você já sente aquele cheirinho de acumulação? Mas vamos aguardar para amanhã, né, o resultado oficial aí das loterias. Se você gosta das informações que são deixadas aqui no canal e quiser contribuir aí com o Pix, tá o nosso Pix aí na tela, é o nosso e-mail, pix@lotecalogia.com.br. Se não for possível, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando, ajuda e muito. Sem enrolação, vamos aí pro primeiro jogo, Botafogo e Cruzeiro. Jogaço esse aqui, porque são duas equipes que vêm jogando muito bem. O que eu trago de informação aqui é que o resultado mais comum desse confronto é o 1-0. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 18 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 7 empates e o Cruzeiro ganhou 4 vezes. A diferença de gols 27-25 a favor do Botafogo, bem equilibrada aí nos gols. No geral são 37 jogos entre eles, o Botafogo ganhou 10 vezes, houve 12 empates e o Cruzeiro ganhou 15 vezes. A diferença de gols 50-43, nesse caso a favor do Cruzeiro. A última vitória em casa do Botafogo contra o Cruzeiro foi em 2013. Tabuzinho reverso aí nas costas do Botafogo. Os números de aposta para essa partida: 1.90 para o Botafogo, 3.40 para o empate, 3.90 para o Cruzeiro. A porcentagem do jogo: 49% para o Botafogo, 27% para o empate, 24% para o Cruzeiro. Botafogo que perdeu, né? O Júnior Santos se machucou, vai ficar um tempo aí fora. Vinha sendo o principal artilheiro aí do time. Apesar do Tiquinho Soares estar bem, né? Mas era um trio de ataque ali que tava quase que imbatível parar, né? Cruzeiro, por outro lado, aí é um time que também tá empolgando quem tá assistindo as partidas do Cruzeiro, principalmente quando ele joga em casa. Agora vai ter essa partida fora de casa aí contra o Botafogo, um jogo complicado, difícil, mas tô acreditando num jogão, hein? Nesse segundo vídeo eu sempre vou de 3 duplos e para essa primeira partida eu tô indo seco na vitória do Botafogo, apesar de considerar um dos melhores jogos aí da grade e um dos mais equilibrados. Aqui, se você tiver condições, eu colocaria um duplo no empate ou até mesmo iria de triplo. Jogo 2, Curitiba e Chapecoense. Curitiba que ainda aparentemente está sem treinador, já estão até falando no Lisca doido para ser o novo treinador do Curitiba. Acredito que seria um bom nome. Nos últimos 8 jogos, o Curitiba ganhou 3 vezes, houve um empate e a Chapecoense ganhou 4 vezes. A diferença de gols, 11-9 a favor do Curitiba. Curitiba marca 27% dos seus gols no início das partidas, né, no minuto 0 a 15, e a Chapecoense marca 23% dos seus gols entre os minutos 16 e 30. O Curitiba aí tá vindo de uma seca aí de 6 jogos sem vencer. As odds para essa partida: 1.72 para o Curitiba, 3.20 para o empate, 5.75 para a Chapecoense. A porcentagem do jogo: 54% para o Curitiba, 29% para o empate e 17% para a Chapecoense. Esse jogo aqui considero um dos mais complicados da grade, né? Porque apesar do Curitiba estar sem treinador, geralmente quando cai um treinador, no dia seguinte o time já começa a jogar bem, parece até pirraça, né, dos jogadores. Mas acredito que não é o caso do Curitiba, né? Porque, se eu não me engano, já tá 2 partidas aí sem treinador e não conseguiu vencer do mesmo jeito. Para essa partida aqui, tô levando muito em consideração o Curitiba jogando em casa. A Chapecoense que também não está tão bem assim no campeonato, né? E os números aqui muito a favor do Curitiba. Eu tô indo de duplo nessa partida. Eu tô indo de Curitiba e empate. Jogo 3, Mirassol e Operário. Mirassol costuma marcar seus gols aí entre os minutos 76 e 90, 41% dos seus gols é nessa faixa de tempo. Quase a metade, né? Gosta de deixar os torcedores aí o coração na mão. E o Operário tem o costume de marcar 36% dos seus gols também entre os minutos 76 e 90. O Mirassol jogando em casa, nas suas últimas 7 partidas, apenas uma partida ele não conseguiu marcar gols. E já o Operário, jogando fora de casa, em 8 jogos, 4 ele não conseguiu marcar gols. Os números de aposta para essa partida: 1.90 para o Mirassol, 3.10 para o empate, 4.75 para o Operário. A porcentagem do jogo: 50% para o Mirassol, 30% para o empate, 20% para o Operário. Que joguinho complicado também, hein? Porque duas equipes que são muito fortes aí defensivamente. O Operário geralmente ele vai melhor quando joga em casa, mas fora de casa costuma aprontar aí das suas. 2 times aí que tem números parecidos, né, na tabela. E a vantagem aqui é o Mirassol jogando em casa,
Fortaleza, né? Que geralmente é um time difícil de ser batido lá. Aqui também os números estão dando uma boa vantagem para o Mirassol e por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Mirassol. Jogo 4, Sport e Ponte Preta. Resultado mais comum desse confronto é 1-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, o Sport jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 4 empates e a Ponte não ganhou nenhuma vez, hein? A diferença de gols 19-10 a favor do Sport. No geral, são 20 jogos entre eles. O Sport ganhou 7 vezes, houve 8 empates e a Ponte ganhou 5 vezes. A diferença de gols bem equilibrado, mas a favor do Sport também, 27-26. As odds para essa partida, 1.85 para o Sport, 3.10 para o empate, 4.75 para a Ponte. A porcentagem do jogo, 50% para o Sport, 30% para o empate e 20% para a Ponte Preta. Bom, depois de ver esse retrospecto bem ruim aqui da Ponte Preta quando joga na casa do Sport, é muito difícil, né, ir contra essa informação. O Sport geralmente na sua casa joga muito bem, os números aqui também estão a favor do Sport e por esse motivo é mais uma vez eu tô indo seco no time da casa, eu tô indo no Sport. Nesse palpite aqui do jogo 4 da Loteca 1138. Jogo 5, Palmeiras e Vitória. Nos últimos 9 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 8 vezes, houve um empate e o Vitória não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 22-8 a favor do Palmeiras. No geral, são 19 jogos entre eles, o Palmeiras ganhou 12 vezes, houve 4 empates e o Vitória ganhou apenas 3 vezes. A diferença de gols é de 35-20 a favor do Palmeiras. No Brasileirão, o Palmeiras tem 7 vitórias consecutivas em casa. Palmeiras geralmente marca seus gols aí nos minutos 46 e 60. 30% dos seus gols é nessa faixa de tempo. Os números de aposta para essa partida, 1.30 para o Palmeiras, 5.0 para o empate, 7.50 para o Vitória. A porcentagem do jogo, 70% para o Palmeiras, 18% para o empate e 12% para o Vitória. Bom, olhando todas essas informações aqui, a única notícia boa aí para o Vitória é que o Palmeiras perdeu ontem para o Fluminense, que não chega a ser uma notícia tão boa assim, porque o Vitória também está muito próximo aí da zona de rebaixamento. Mas assim, o que os jogadores têm que pensar é que se o Fluminense conseguiu, eles também podem conseguir, né? O problema é que essa partida agora é na casa do Palmeiras, torcida apoiando, todo esse histórico aqui a favor do Palmeiras. Não tem nem muito o que falar, né? Para essa partida aqui eu tô indo seco no Palmeiras. Se o Palmeiras perder essa partida aqui consecutiva para dois times que estão na zona de rebaixamento, mesmo o Fluminense, né, sendo um time grande, o Vitória também, acredito que pode se instalar uma pequena crise aí no Palmeiras, hein? Jogo 6, Juventude e Criciúma. O resultado mais comum nesse confronto é 1-0, 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 6 encontros, o Juventude jogando em casa ganhou 5 vezes, não houve nenhum empate entre eles e o Criciúma ganhou uma vez. A diferença de gols, 7-2 a favor do Juventude. No geral, nos últimos 12 jogos, o Juventude ganhou 8 vezes, houve 2 empates e o Criciúma ganhou 2 vezes. A diferença de gols também a favor do Juventude, 12-6. Os números de aposta para essa partida, 2.15 para o Juventude, 3.25 para o empate e 3.20 para o Criciúma. A porcentagem do jogo, 43% para o Juventude, 28% para o empate e 29% para o Criciúma. Apesar desse histórico aqui dar muita vantagem para o Juventude, né? Tem todos esses problemas que ocorreu no Rio Grande do Sul. A gente pode ver que o Grêmio e o Inter tá sentindo bastante, o Juventude até que nem tanto, mas vai pegar um time que também gosta de surpreender e de vez em quando joga fora de casa aí assusta, né? Quase conseguiu vencer o Flamengo aí por 1-0, mas tomou a virada jogando muito bem, né? Se eu não me engano, contra o Corinthians também a mesma coisa, tava vencendo e acabou tomando a virada. Então costuma ser aquele visitante chato, né? Para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos. Tô vendo aqui que os números estão um pouco equilibrados. Eu vou ir de Juventude e Criciúma. Jogo 7, Fortaleza e São Paulo. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 10 encontros, o Fortaleza jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 4 empates e o São Paulo ganhou 3 vezes. Bastante equilíbrio aqui nos confrontos, na casa do Fortaleza. No geral, são 20 jogos entre eles, o Fortaleza ganhou 7 vezes, houve 7 empates e o São Paulo ganhou 6 vezes.
Na temporada passada, na casa do Fortaleza, o primeiro jogo foi 0-0 e na casa do São Paulo, o Fortaleza venceu por 2-1. Os números de aposta para essa partida: 2,30 para o Fortaleza, 3,10 para o empate, 3,10 para o São Paulo. A porcentagem para a partida: 40% para o Fortaleza, 30% para o empate, 30% para o São Paulo. São Paulo que jogou contra o Botafogo, fez um bom primeiro tempo, mas o seu melhor momento aí foi no segundo tempo. Teve boas oportunidades aí de até vencer a partida, né, se não fosse a pontaria aí dos atacantes, mas não deixou de demonstrar um bom futebol também o São Paulo. Se jogar com esse mesmo empenho aí que jogou contra o Botafogo, acredito que vai dar muito trabalho aí pro Fortaleza, mesmo fora de casa. Lembrando, pessoal, que tem que tomar muito cuidado aí com os jogos da Copa do Brasil, hein? Fortaleza é um time difícil de ser batido em casa, vem jogando um bom futebol, e para essa partida aqui eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 8, Bragantino e Fluminense. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 5 encontros, o Bragantino jogando em casa ganhou 3 vezes, houve um empate e o Fluminense só ganhou uma vez. A diferença de gols 7-5 a favor do Bragantino. No geral são 11 jogos, entre eles o Bragantino ganhou 3 vezes, houve 3 empates e o Fluminense ganhou 5 vezes. A diferença de gols a favor do Fluminense, 15-12. Na temporada passada, o Bragantino jogando em casa venceu por 1-0 e o jogo da volta, né, o Fluminense jogando em casa, ganhou de 2-1. Os números de aposta para esse confronto: 1,80 para o Bragantino, 3,50 para o empate, 4,20 para o Fluminense. A porcentagem do jogo: 51% para o Bragantino, 26% para o empate, 23% para o Fluminense. As duas equipes jogaram ontem, né? O Bragantino pela Copa Sul-Americana contra o Guayaquil, né? O Barcelona de Guayaquil. Sofreu um pouquinho, mas conseguiu vencer aí com o estreante John fazendo o gol da vitória. Achei que o Palmeiras foi muito errado, hein, de deixar o John sair para o Bragantino. Deve ter sido uma bela proposta, mas achava ele um baita de um jogador assim para compor o elenco, né? Acredito que ele vai se dar muito bem lá no Bragantino. E o Fluminense, né, jogou ontem contra o Palmeiras, jogou muito bem. A torcida foi um show à parte, apoiou do começo ao fim. E o Fluminense mostrou muita garra, mostrou muita qualidade no toque de bola. Dá pra ver que ficou um pouquinho do dinizismo ali ainda, né? Quando eles fizeram 1-0, dá pra ver que eles não se apavoraram, continuaram mantendo a posse de bola. Não sei não, hein? Tô sentindo que o Fluminense aí virou a chave, hein? Acho que assim como o Vasco, acho que virou também pro Fluminense, hein? Thiago Silva, não é à toa que ele tem o apelido de monstro, viu? O cara dá muita tranquilidade ali na zaga. Até quem era contestado começa a jogar bem do lado do cara, né? Bom, mas aqui acredito ser uma partida muito difícil para as duas equipes. Como eu disse, tem que ficar de olho aí nos jogos de Copa do Brasil. Qualquer coisa, dá uma assistida aí no primeiro vídeo, né? Que eu tô falando quais são os próximos confrontos. Assim você consegue anotar, né? E não correr o risco aí de pegar um time com jogadores reservas ou misto. E para esse palpite aqui, mesmo o Fluminense jogando muita bola, é difícil vencer o Bragantino em casa. Eu tô indo de empate seco entre eles. Jogo 9, Flamengo e Atlético Goianiense. O resultado mais comum desse confronto é o 2-0. Isso quando o Flamengo joga em casa. São 3 jogos que terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Flamengo jogando em casa ganhou 5 vezes, houve 2 empates e o Atlético Goianiense só ganhou uma vez. A diferença de gols 15-8 a favor do Flamengo. No geral, são 17 jogos entre eles. O Flamengo ganhou 10 vezes, houve 4 empates e o Atlético Goianiense ganhou 3 vezes. A diferença de gols também a favor do Flamengo, 26-17. A última vitória do Atlético Goianiense como visitante foi lá em 2011. Então, um super tabu aí pro Atlético Goianiense tentar quebrar, né? Os números de aposta para essa partida: 1,36 para o Flamengo, 4,50 para o empate e 8,0 para o Atlético Goianiense. A porcentagem do jogo: 68% para o Flamengo, 20% para o empate, 12% para o Atlético Goianiense. Na rodada do meio de semana tava dando tudo certo para o Atlético Goianiense, né, para chegar com moral para essa partida. O Flamengo tava empatando a sua partida aí, só que no finalzinho, eu esqueci o nome do atacante, mas o atacante é muito bom, né? Aquele que veio do Nova Iguaçu. Ele acabou fazendo o gol da vitória aí com o passe do Gabigol. E o Atlético Goianiense, né, vinha vencendo o Bahia por 1-0 e praticamente aí no último lance do jogo acabou tomando o gol de empate. Nossa, que balde de água fria pro time do Atlético Goianiense, né? Poderia fazer igual o Fluminense ali, vir com moral para pegar o Bragantino, seria a mesma coisa contra o Flamengo, né? Já ia chegar
com moral, mas esse empate aí para o Atlético Goianiense ficou com gostinho de derrota, viu? No final do jogo parece que eles tentaram pegar o juiz, eu não entendi o porquê, se foi por causa da falta, se foi pela quantidade de acréscimo, mas tá difícil as coisas para o Atlético Goianiense, né? E agora vai pegar o Flamengo embalado, vindo de vitória, os números aqui tudo apontando para o Flamengo jogando em casa, estádio vai estar lotado, apoiando, não tem o que dizer, né? Tem que ir seco na vitória do Flamengo, né? Jogo 10, Guarani e Brusque. Guarani tem o costume de marcar seus gols, quando marca, né? Entre os minutos 16 e 30 da partida. E o Brusque, 31% dos seus gols entre os minutos 61 e 75. O Guarani não ganhou em seus últimos 12 jogos. E o Guarani, em casa, tá a 7 jogos seguidos sem ganhar. Os números de aposta para essa partida: 2,70 para o Guarani, 3,0 para o empate e 2,70 para o Brusque. A porcentagem do jogo: 34% para o Guarani, 32% para o empate, 34% para o Brusque. Bom, essa aqui é uma das partidas mais equilibradas dessa grade, com certeza. Dois times que têm números bem ruins. E quando é assim, é difícil, né, de analisar o confronto entre eles. Aqui, sinceramente, cabe um triplo para você ficar tranquilo aí na grade. Ou também um duplo, né? Se eu fosse colocar um duplo, eu colocaria um duplo aberto. Mas aqui no meu palpite, eu tô indo seco no empate entre eles, viu? Porque eles têm números bem ruins, muitas derrotas. Então, acredito aí que eles vão ficar num empatezinho mesmo, viu? Jogo 11, América e Ceará. Resultado mais comum desse confronto é o 1-1, 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 11 encontros, o América jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 5 empates e o Ceará ganhou 2 vezes. A diferença de gols, 15-10 a favor do América. No geral, são 21 jogos entre eles, o América ganhou 7 vezes, houve 9 empates e o Ceará ganhou 5 vezes. Muito equilíbrio nos gols, 28-27 a favor do Ceará. O América tem costume de marcar 24% dos seus gols entre os minutos 46 e 60. As odds para essa partida: 2,10 para o América, 3,30 para o empate e 3,40 para o Ceará. A porcentagem do jogo: 44% para o América, 29% para o empate, 27% para o Ceará. A América, que vai estar jogando em casa, precisa se redimir aí de alguns tropeços que teve, né, nas últimas partidas. Ceará também deu uma caída, mas não está tão longe assim dos líderes, né, se a gente for olhar a tabela. O problema é que pega o América, né, time difícil também, quando joga em casa é complicado arrancar uma vitória do América. E para essa partida aqui, além dos números, estou levando muito em consideração o América jogando em casa. Então eu estou indo seco na vitória do América. Jogo 12, CRB e Santos. CRB tem uma sequência de 3 vitórias no Brasileirão. Em casa também são 3 vitórias consecutivas. O CRB tem costume de marcar 25% dos seus gols entre os minutos 76 e 90. E o Santos marca 25% dos seus gols entre os minutos 16 e 30. Os números de aposta para esse confronto: 2,62 para o CRB, 3,20 para o empate e 2,62 para o Santos. A porcentagem do jogo: 35% para o CRB, 30% para o empate, 35% para o Santos. Santos, que havia algumas partidas aí que estava perdendo, agora voltou a vencer de novo, é o líder do campeonato, só que vai jogar contra o CRB, que é um dos mandantes aí que tem melhor percentual em casa. É difícil vencer o CRB lá. Só que o Santos também parece que embalou, né? Tá conseguindo vencer fora de casa. E esse jogo contra o CRB será uma boa prova aí se tá tudo dando certo mesmo para o Santos, né? Para essa partida aqui eu tô usando mais um dos meus duplos. Como o CRB tem esse retrospecto aí bom em casa, mas eu tô acreditando na vitória do Santos, eu tô indo de empate e vitória do Santos. Jogo 13, Atlético Mineiro e Corinthians. O resultado mais comum desse confronto é 1-0, 8 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 21 encontros, o Atlético Mineiro jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 3 empates e o Corinthians ganhou 8 vezes. A diferença de gols, 32-28 a favor do Atlético Mineiro. Até que a vantagem não é tão grande assim para o Atlético Mineiro, né? No geral, são 43 jogos entre eles, o Atlético Mineiro ganhou 15 vezes, houve 10 empates e o Corinthians ganhou 18 vezes. Nesse caso aqui, a diferença de gols é a favor do Corinthians, 49-45. As odds para essa partida: 1,70 para o Atlético Mineiro, 3,50 para o empate, 4,75 para o Corinthians. A porcentagem do jogo: 54% para o Atlético Mineiro, 26% para o empate, 20% para o Corinthians. Corinthians, que é outro time que está em ascensão, depois que o Ramon aí assumiu, o
time pelo menos tá bem mais competitivo. Eu não lembro o nome, mas tem um zagueiro novo no Corinthians que parece ser muito bom. Deu mais estabilidade ali pra zaga. O treinador mudou, né, o esquema tático, tá indo com 3 zagueiros. Não sei se vai ser assim em todos os jogos. O Romero, né, começou aquela fase de o iluminado, né? E o Yuri Alberto, né, continua com aquela sua má pontaria, mas não deixa de dar raça, né, pro time. Disso o corintiano não pode reclamar, que ele é muito esforçado mesmo. Pode ser ruim pra fazer os gols? Pode, mas é um cara esforçado, né? Já o Atlético, né, reencontrou a vitória aí contra o Vasco, venceu bem em casa por 2-0, jogou muito bem essa partida. Hulk, como sempre, é um tanque, difícil parar ele. E acredito também aqui que vai ser um dos melhores jogos aí do final de semana, né? Junto com esse do Botafogo e Cruzeiro e junto com o do Fortaleza e São Paulo. São jogos aí que não dá pra perder. Pra essa partida aqui, mesmo o Corinthians aí estando em ascensão, eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. Se você tem o costume de colocar mais duplos, eu buscaria uma surpresa aqui, tentaria colocar um duplo aberto indo no Corinthians também. Jogo 14, Cuiabá e Atlético Paranaense. Nos últimos 7 jogos, o Cuiabá ganhou 2 vezes, houve um empate, e o Atlético Paranaense ganhou 4 vezes. A diferença de gols 10-6 a favor do Atlético Paranaense. Na temporada passada, o Cuiabá, jogando em casa, venceu por 3-0, e na casa do Atlético Paranaense, o Atlético que ganhou por 2-0. O Cuiabá, 28% dos seus gols costuma ser feitos nos minutos 31 a 45, já o Atlético Paranaense, 25% dos seus gols entre os minutos também 31 e 45. Os números de aposta para essa partida: 2,50 para o Cuiabá, 3,10 para o empate, 2,80 para o Atlético Paranaense. A porcentagem do jogo: 37% para o Cuiabá, 30% para o empate, 33% para o Atlético Paranaense. Bom, pessoal, como eu falei anteriormente, tem que tomar muito cuidado, porque se eu não me engano, esses dois times aqui, os próximos jogos serão pela Copa do Brasil. Tem uma forte tendência aí de eles virem com um time misto, e aí a gente tem que ver no papel, né, qual que é o time mais forte, que tem um elenco melhor. Eu tô imaginando que o Atlético Paranaense, por estar melhor posicionado no Campeonato Brasileiro e não querendo se afastar ali dos líderes, né, do pelotão da frente, pode ser que venha até com um time quase titular. E o Cuiabá, eu acredito, dá mais prioridade aí para a Copa do Brasil. Então, por esse motivo, pensando dessa maneira, eu tô indo seco aí no Atlético Paranaense. Mas, se você tiver alguma informação de que os dois times irão com time reserva, ou Atlético Paranaense pelo menos a metade do time, dá até para ir de duplo também, né? Colocando um empate, indo no Cuiabá porque tá jogando em casa. Mas eu tô acreditando que o Atlético Paranaense vai dar mais prioridade para o Campeonato Brasileiro aí devido à sua posição. Bom, pessoal, as informações do vídeo aqui foram essas. Lembrando que tem o primeiro vídeo aí com boas informações, que se juntar com essa aqui dá para tirar bons palpites. Se você gosta do canal, se você gosta dessas informações, se inscreva, ative todas as notificações para que assim que tiver vídeos novos, o YouTube te avisar. Deixe seus palpites aí nos comentários, suas dicas, suas críticas, seus elogios. E é isso. Vamos aguardar aí o resultado oficial da Loteca 1137. Desejo muita sorte aí para todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!